Sejam bem-vindos a mais um Drops CCA e hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro cristão é perdoador. Deus exige de seus filhos que amem até mesmo os inimigos. Em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48, lemos: Vocês ouviram o que foi dito, Jesus ali no Sermão do Monte falando, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, Jesus, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, e que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Em Marcos 11, 25, lemos: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito sério, porque uma pessoa magoada com outra não tocará o trono da graça de Deus com suas orações. Por quê? Porque não podemos ter comunhão com Deus se não andarmos na luz. E estar na luz é estar em comunhão com o Senhor Deus. É impossível chegar diante de Deus e conservar a mesma atitude de rancor, de mágoa contra o nosso semelhante. A parábola do servo que não queria perdoar. Jesus estava ensinando sobre o perdão e era seu método, de ensino usar parábolas. Isso está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Neste texto, Pedro havia feito uma pergunta para Jesus, querendo saber até quantas vezes perdoaria a seu irmão. E ele perguntou a Jesus, até 7. E achando que isso já era uma grande coisa. E olha que Pedro não estava pensando ou se referindo a 7 vezes por dia, mas Pedro estava pensando em 7 vezes por toda a vida. Jesus lhe responde: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, isto é, sempre. Jesus queria dizer, não há limite para o perdão. Quantas vezes nós já pecamos contra Deus? Nos versículos 23 a 30, lá do capítulo 5, de Mateus, nós lemos: Por isso o reino dos céus, capítulo 18, nós estamos aqui no capítulo 18, versículos 21 a 35. E do 23 ao 30 lemos: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos.
Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O primeiro servo tinha uma dívida impagável. Se fosse calcular nos dias de hoje, seria cerca de 6 bilhões de dólares. Ele implorou e foi perdoado. Em seguida, vem a ele um outro servo que lhe devia muito menos, cerca de 12 mil dólares. Este último suplica por sua compaixão, mas ele o mandou para a prisão. E do versículos 31 a 35 lemos: vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus estava dizendo: Pai, perdoa-me do mesmo modo como eu perdoo. Ou seja, Pai, eu quero receber do Senhor a mesma qualidade de perdão que eu ofereço ao que me deve. Veja, é uma questão de legalidade. Eu recebo o mesmo perdão que ofereço a quem me deve. Saiba que não há como pagarmos as nossas dívidas para com Deus por nós mesmos. Deus é amor, Deus é perdoador. Satanás é ódio, Satanás é cruel. Deus é luz, Satanás é trevas. Jesus nos mostra o que acontece com aqueles que não perdoam. Vão para a prisão da mágoa e são atormentados pelos carrascos do ódio, da amargura e do ressentimento. Perdem também a comunhão e o favor, a bênção de Deus. Não vale a pena viver assim. A pessoa vive aprisionada no passado e não desfruta do presente. Sai de debaixo do guarda-chuva de Deus e fica exposto a todo tipo de mazela. Portanto, perdoe e seja perdoado. Viva o melhor que Deus tem para você.
Nós temos que desistir de querer ser, né, o juiz de todas essas causas que nos atingem. Na verdade, devemos entregar todas elas a Deus e deixar que Deus, Ele mesmo, julgue cada situação. E nós, para vivermos livres da mágoa, precisamos liberar perdão. Que você possa aí sondar a sua própria vida e verificar se você está em alguma prisão de mágoa e esta é a maneira de sair dela. Amém.